Hoje nós vamos dar início à nossa nova revista que fala sobre vida abundante, uma série, né, dessa editora, e essa série é sobre vida abundante. E o tema dessa revista é Juntos na Alegria e na Dor. Juntos na Alegria e na Dor. A igreja como espaço de comunhão e de saúde. Para começar, né, esse tema, ele começa na lição 1, falando sobre o pecado. Para nós, o que impede a gente de ter uma vida abundante é o pecado, né? Então, a revista começa falando sobre o pecado, aí depois ela vai falar sobre o perdão dos pecados, para aí sim entrar nessa parte, né, de vida abundante. Então, hoje, a lição de hoje vai ser sobre o pecado. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 15 a 21, carta de Paulo aos Romanos 5, versículo 15 a 21. Romanos 5, Romanos 5, 15 a 21. Deixa eu abrir aqui também. Lucas, Romanos 5, versículos 15 a 21. Vamos ler também o versículo 12, né? Romanos 5, versículo 12. Vamos começar do 12, né? Que aí ele começa falando sobre Adão e Cristo, versículo 12. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurou aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler os versículos 1 e 2 do 6 também? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morreremos? Então, amados, a revista hoje vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre
é o pecado. Está na lição 1, na página 4, né, um tema, o vírus chamado pecado. Ele vai fazer uma analogia com o vírus, né, do pecado, porque ele passou para toda a humanidade por meio de uma só pessoa. O pecado foi transferido, né, para toda a humanidade, todos os seres humanos. E aí ele começa falando, né, das várias doenças causadas por vírus e bactérias que assustam, né, todo mundo tem medo, né, de principalmente essas doenças mais assim letais, mais mortais. Aí ele vai citar várias, nós vamos ver aqui, e aí depois disso ele vai falar de uma muito pior do que todas elas, que é o pecado. Então vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: frequentemente a população mundial se vê sobressaltada ante os efeitos de doenças contagiosas. Então vai falar de doenças contagiosas também. Algumas delas são endêmicas, restritas a uma região geográfica específica, outras passam a epidemias, quando se espalha atingindo populações de outras regiões. Quando o alcance é continental ou mundial, aí são consideradas pandemias, né? No mundo todo, ou em uma área muito grande. Aí ele vai citar: as doenças contagiosas historicamente mais devastadoras são... Aí ele cita, né, como exemplo a peste negra, que aconteceu na Idade Média, que matou, né, muita gente. Olha só, também conhecida como peste bubônica no século XIV, ceifou quase a metade da população da Europa, cerca de 75 milhões de pessoas. Matou cerca de 24 milhões de pessoas nos países do Oriente. Na Índia matou 7 milhões, matou 11 milhões, na Índia matou 11 milhões de pessoas. A peste negra ela matou um total de 75 milhões de pessoas. Só para um efeito de comparação, o coronavírus, né, a pandemia da Covid-19, ela matou cerca de 7 milhões. Mas a peste negra matou 75 milhões, ou seja, muito mais do que a Covid-19, né? A Covid-19. Aí ele cita também a tuberculose. No século XVII, a epidemia chegou a matar 1 em cada 7 pessoas enfermas. Em 100 anos, ela causou o óbito de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. A cólera teve a sua primeira epidemia global em 1817 e chegou a matar centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. O contágio da doença se dá principalmente através da água contaminada. Varíola entre 1896 e 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram vítimas da varíola, principalmente na população indígena. No século XVIII, a varíola foi responsável por 10% das causas de morte na Inglaterra e levou ao óbito mais de 1/3 da população infantil. Gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, é considerada a maior epidemia do mundo, matou cerca de 50 milhões de pessoas em apenas um ano, 1918. A malária, né, que é causada por um protozoário, calcula-se que cerca de 300 milhões de pessoas contraem a doença por ano. A contaminação acontece através da picada do mosquito Anopheles. A doença destrói os glóbulos vermelhos, células do fígado e artérias que levam sangue até o cérebro. Febre amarela. Apenas entre 1960 e 1962 matou cerca de 30 mil pessoas na Etiópia. A doença ainda mata muitas pessoas nos países da África e América do Sul. Tifo surgiu nos campos de refugiados, matando quase 3 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Atinge populações onde há miséria e péssimas condições de higiene. É uma doença bacteriana adquirida através de pulgas, carrapatos e piolhos. A AIDS, identificada nos anos 80 nos Estados Unidos, já matou mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo.
E a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Essa nova cepa do vírus foi detectada inicialmente na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Rapidamente se espalhou, tornando-se uma pandemia de proporção global, conforme dados do Ministério da Saúde de 13 de agosto de 2024. A Covid-19 ceifou a vida de 712.781 pessoas no Brasil. No mundo foram cerca de 7 milhões de mortes, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. As doenças contagiosas são transmitidas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. E aí ele cita, todas essas tragédias que aconteceram e fala de uma pior agora, a pior de todas, e é inclusive a causa de todas as tragédias no mundo. É um outro vírus, que ele coloca aqui, que é incomparavelmente mais perigoso do que todos esses, e esse vírus se chama pecado, E aí é o que nós vimos aí em Romanos 5, 12 a 20, é um vírus chamado pecado. O pecado ele é a causa de todas essas tragédias no mundo. O pecado é a causa de tudo de ruim que acontece no mundo. Deus criou tudo bom, tudo maravilhoso, e o que estragou, o que causou todas essas coisas é o pecado. Então todas essas tragédias aqui, se não fosse um pecado, não teria acontecido, não ocorreria. Então o pecado, ele tem efeitos assim catastróficos. Na hora que ele é cometido, não parece, Não parece que é uma coisa simples, parece que é uma coisa boba, mas os efeitos dele são catastróficos, Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto. Era uma desobediência e parecia uma coisa tão simples, e olha só o que causou, que tragédia que causou o pecado. Então vamos ver aqui, irmãos, os tópicos que eles trazem para a nossa reflexão com base nisso, O pecado é o que impede, é o que atrapalha a gente, o ser humano, de ter uma vida abundante, Então a gente precisa começar falando sobre ele. Primeiro ele vai falar que o pecado é um vírus, entre aspas, extremamente contagioso. Por que ele é contagioso? Porque ele passou para toda a humanidade. Todos pecaram. Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e esse pecado passou para toda a descendência deles. Então, a pessoa já nasce em pecado. Olha só que interessante, a pessoa já é concebida antes de nascer, já no ventre. Ela já está em pecado, já está em rebeldia contra Deus. A pessoa no ventre já está em rebeldia contra Deus, já está em rebelião contra o Senhor. Então, por quê? Porque passou de Adão e Eva para todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes foram contaminados. Aí ele diz, assim escreve Paulo: portanto, como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte passou aí para todos os seres humanos, porque todos pecaram, sem exceção. No capítulo 3, versículo 23, ele já havia dito, aquele versículo famoso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Então foi isso que o pecado fez com a humanidade. Reduziu o gênero humano, a humanidade, para um estado de miséria, Um estado de completa tragédia. A maior tragédia do mundo foi quando Adão e Eva comeram aquele fruto. Aquilo lá foi a maior, pior do que todas essas aqui que nós lemos. É interessante que quando ele caiu no pecado, ele morreu para as coisas de Deus, para a parte espiritual, para fazer o bem, e ficou muito vivo,
ali sensível mesmo a pecar. Ele não é morto para o pecado, mas ele é morto para fazer a vontade de Deus. Ele não faz o que agrada a Deus nunca. É exatamente isso que nós vamos falar agora, continuando a leitura, que ele vai citar, né, os efeitos desse pecado, né, no ser humano. Aí ele vai citar o Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte: conforme o Catecismo Maior de Westminster, abre aspas, o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta da retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual, olha só, se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual, inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Então, olha só, quando o ser humano pecou, ele ficou totalmente indisposto para as coisas de Deus. O ser humano ficou indisposto para as coisas de Deus. Ele não tem mais, ele perdeu todo o prazer em Deus. Ele perdeu toda a alegria que ele tem em Deus. O ser humano perdeu, simplesmente perdeu. Quando ele pecou, agora o prazer dele, a energia dele, a força do ser humano é para o mal, é para o pecado. Ele ficou inclinado ao pecado. O ser humano ele é tendencioso ao pecado. Mas falou que é coisa de Deus, coisa para Deus, não tem prazer nenhum, a menos que o Espírito Santo vá lá e alcance aquela pessoa, desperte aquela pessoa, aí ela começa a voltar a sentir prazer nas coisas de Deus. Mas se o Espírito Santo não intervir naquela pessoa, ela não vai sentir prazer nas coisas de Deus, ela só vai desejar o que é errado. O que é errado e vai achar que está certo daquele jeito. Então, se o Espírito Santo não intervir, a pessoa ela está indisposta, incapaz e oposta a todo bem espiritual. Você levantou a mão? Uma ilustração para ficar bem clara. Se eu, por exemplo, eu prego numa cidade inteira, vou lá com a turma e prego lá, ninguém não conhece o Senhor, e aí a gente volta, aguarda e diz, olha, nós pregamos, nós proclamamos a palavra lá e ninguém quis. Essa palavra não está correta, ela é uma redundância, é óbvio que eles não querem, isso não ia querer mesmo. Talvez a expressão da gente deveria ser, o Senhor a palavra do Senhor não vivificou ninguém lá, não ressuscitou ninguém, não despertou ninguém. Porque falar que eles não quiseram, isso é redundância, que eles não iam querer mesmo. Essa palavra que eu preguei nessa cidade, que eu proclamei, ela teria que ter gerado vida, porque parte de Deus e não daquelas pessoas. Isso, parte de Deus. Porque naturalmente o ser humano não deseja. Infelizmente, o pecado ele causou isso, uma total assim, aversão a Deus. Ele ficou totalmente indisposto para as coisas de Deus. Ele perdeu completamente o senso. Tanto é que quando Adão peca e Deus questiona Adão, ele não confessa o pecado, ele não se arrepende, ele não procura perdão, ele se esconde. Aí quando Deus confronta o pecado, aí o que ele fala? Ele acusa o outro. Ele fala, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Então perceba o que o pecado já fez na mente da pessoa. E ele nem se arrepende mais. Ele passa a culpa para outro e ele não se arrepende. Ele não busca mudança, porque ele perdeu. Então é isso que o pecado fez na humanidade. Aí vem, Jesus conseguindo nos seus reconciliação com Deus, não tentando, conseguindo. Cristo, tudo que ele faz, ele é poderoso, ele faz e efetiva a mesma obra. Então Jesus ele realmente conseguiu efetivar esse plano, porque ele é poderoso, de reconciliar muitos
para Deus, né, que são os seus, aqueles que são os seus, ele reconcilia com Deus, trazendo de volta aquele prazer que o ser humano tem em Deus, que perdeu, e aí Jesus veio para resgatar isso. Aí ele continua dizendo: o vírus do pecado que contaminou Adão e Eva se transformou numa pandemia de proporções universais. Todo mundo, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado, afetando todos os homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Romanos 3:23, como nós vimos. Atualmente, o número de pessoas atingidas já ultrapassa a marca de 8 bilhões, a população mundial, né? Todo mundo, e muito mais do que isso, né? Porque isso aqui é a população mundial atual, e os seres humanos que viveram antes de nós, todos eles foram contaminados, né, pelo pecado. Davi tinha consciência de sua natureza contaminada, pelo que afirmou: eu nasci na iniquidade. Olha só, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Então ele fala: eu já nasci na iniquidade e em pecado me concebeu. Ele foi concebido em pecado. Quando forma o ser humano, quando ele forma as primeiras células do ser humano dentro do ventre, já está em pecado, né? Já foi concebido em pecado, e isso é a Bíblia que está dizendo no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos com a marca do pecado. Em função disso, há em nós uma propensão constante para pecar. Isso é verdade. O ser humano ele é propenso ao pecado. Ele é propenso. Virou o normal. Virou o natural do ser humano é o pecado. Né? Ele tem uma inclinação natural para as coisas erradas. Ele tem uma inclinação natural para o erro, né? Para tudo aquilo que desagrada a Deus. Falou em coisa que agrada a Deus, o ser humano, né? Ele está fora. E é só você parar para pensar, é exatamente isso. Você não precisa ensinar para uma criança o errado, né? Ela naturalmente já vai fazendo o que é errado. Você não precisa ensinar uma criança o errado, ela não aprende o errado, ela já vai desenvolvendo. Você tem que ensinar o correto, né? O certo. Você ensina o certo, porque ela é naturalmente já inclinada para o erro, né? Para o mal. Então, infelizmente, o ser humano chegou nessa situação. Segundo João, se dissermos que não temos pecado, na verdade estamos mentindo. Então ele vai dizer, né, que se dissermos que não temos pecado, a verdade, né, não está em nós. Ele vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Então essas são, ele vai aqui a situação, né, que o pecado causa. Agora, no tópico 2, ele vai falar os efeitos do pecado. Ele vai dizer que os efeitos do pecado são funestos. Funesto aqui é mortífero, né? Os efeitos do pecado são mortíferos. E aí continuando lendo aqui, ele vai dizer, no verso 12, Paulo escreve: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado impõe ao homem um estado de miséria, sofrimento e morte. Consciente de sua precária condição, o salmista gemia diante do Senhor, conforme expõe no Salmo 38, versículos 3 a 8. Vamos ler o que está lá no Salmo 38, versículos 3 a 8. Salmo 38, versículos 3 a 8. Ele fala aqui da situação, né, que o pecado deixa. Ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça
as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há partição na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então aqui está, o salmista ilustrando aqui em uma linguagem literária as consequências, do pecado. E realmente o pecado ele vai trazer, todas as tragédias, tudo de ruim, todas as doenças, toda a maldade, tudo é consequência do pecado. Todas essas questões, as tragédias, as doenças, tudo isso é porque nós vivemos num mundo que foi contaminado pelo pecado. E aí ele diz: o vírus do pecado é mortífero, nenhum outro se equivale a ele, pois mata o corpo e a alma. Outra coisa interessante, o pecado ele prejudica não só o corpo, mas também a alma. A alma do ser humano também ficou prejudicada, como nós vimos, ela ficou indisposta a Deus, ela ficou inclinada ao mal. Então a alma também do ser humano foi prejudicada. E aí ele vai dizendo, vitimado por esse vírus, entre aspas, o homem está morto em seus delitos e pecados. É o que está escrito lá em Efésios 2, ele vai dizer que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Tiago afirma que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera a morte. Tiago 1:15, porque o salário do pecado é a própria morte. Então o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. É por isso que ele vai dizer que os efeitos do pecado são funestos, são mortíferos. Essa é a situação. Ele vai trazer uma outra citação do Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte, está na página 6. A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus. Então o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus por causa do pecado. Claro, que Cristo, com a sua morte na cruz, vai reconciliar. Mas se não fosse a morte de Cristo na cruz que nos reconcilia a Deus, estaríamos totalmente isolados fora da comunhão com Deus. Então a queda trouxe perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição. Deus se desagradou agora do pecado e do ser humano por causa das atitudes que ele comete, o seu desagrado e maldição. O próprio Deus vai dizer para Adão: maldita é a terra por sua causa. É porque você falou aí que o pecado ele atinge a alma e o corpo, foca primeiro a alma, mas o corpo. E eu estou lembrando aqui que tem pecados que claramente prejudicam o corpo também, como, por exemplo, a comida desregrada, bebida, beber, fumar, a noitada desregrada, o sexo fora da Bíblia, tudo isso causa mal, não só a alma, mas isso causa mal o corpo, até a comida. E é por isso que a Bíblia fala sobre isso, sobre essas coisas, É interessante isso que você colocou, porque o pecado, ele não só causou toda essa maldição para a terra, que ela própria gera coisas ruins, bactérias ruins, vírus ruins, fungos que causam doenças, terremotos, tsunamis, erupções, todas essas tragédias, que acontecem. Tudo isso é porque a terra foi amaldiçoada pelo pecado, mas também o próprio
pecado, ele também, em si, ele vai prejudicar a nossa saúde também, né? Porque quando Deus ele proíbe certas coisas, não é porque Deus está sendo chato, não, mas é porque Deus ele quer nos proteger de nós mesmos. Muita coisa que a Bíblia diz que é errada, é porque se você cometer, você vai estar se prejudicando a sua saúde. Quando a Bíblia proíbe a gula, não é porque Deus está querendo te privar, né, para diminuir sua alegria, não é isso. Pelo contrário, Deus quer aumentar a sua alegria, porque a gula ela vai prejudicar a sua saúde. Ela pode causar obesidade, ela pode desregular o açúcar no sangue, ela pode causar tantas coisas ruins, né? Quando Deus condena a preguiça, é porque a preguiça vai fazer mal para você. Porque uma pessoa, né, totalmente sedentária, que não faz nada, ela vai ter o organismo, né, prejudicado. Quando Deus condena, né, o sexo fora do casamento, é porque Ele quer proteger você de infecções, Ele quer proteger você de problemas familiares, problemas psicológicos, problemas emocionais, que o sexo desregrado aí pode causar. Por isso que ele põe isso dentro do casamento com uma só pessoa. Problemas em terceiro que você causa, porque você causa não só para você, para o seu corpo, para o seu emocional, mas para os filhos, esposa, Isso. enfim, uma série de gente. Para outras famílias. Outras famílias. São você se relacionou com a pessoa e as pessoas... Né? Você causou aquela própria pessoa que você se relacionou com ela e os seus ao redor. Então, quando Deus proíbe certas coisas, é porque Ele quer nos proteger de nós mesmos. Não é porque Ele está sendo chato e quer diminuir a nossa alegria, não. Pelo contrário, Ele quer que a nossa vida seja abundante. Para isso, Ele dá essas leis, né, que a palavra de Deus nos ensina. Então, é basicamente isso. Aí ele vai dizer aqui, continuando lendo, que o pecado escraviza, humilha e mata. É por isso que Deus não quer que você peque, porque o pecado escraviza, humilha e mata. E Deus não quer que você seja escravo, que você viva numa situação humilhante e enfrente a morte eterna. É nesse sentido aqui que Deus, quando Ele estabelece essas regras, é justamente para que a nossa vida seja abundante. Por si mesmo, o homem não tem como se livrar dessa terrível enfermidade, pois está morto em seus delitos e pecados. Aí é outra coisa interessante. O homem, por si só, ele não consegue se livrar dessa escravidão do pecado. Ele precisa que Deus o resgate. Por si só, ele não consegue. Né? O pecado ele é tão assim terrível que ele escraviza a pessoa de tal maneira que a pessoa não consegue mais se livrar disso. Se não for Deus, não tem como. Né? É uma escravidão muito pesada. E é interessante que Jesus mesmo vai dizer isso, porque ele vai dizer lá em João 8:32, ele vai dizer aos judeus: e conhecereis a verdade vos libertará. E os judeus questionam Jesus. Vai falar, mas como assim? Nós somos da descendência de Abraão. E você dizendo, nós nunca servimos a ninguém, né? Nunca fomos escravizados nesse sentido. E aí Jesus vai dizer o seguinte, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente vocês vão ser livres. Ele fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí os judeus perguntam, nós somos descendência de Abraão. Como dizeis, sereis, a verdade vos libertará? Né? Como diz, aí Jesus fala, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então é nesse sentido. Pode...
É porque a câmera é o celular. Completamente. Vamos lá. Tópico 3. Aí ele vai falar da solução, né? Ele falou do problema, agora ele vai falar da solução contra esse mal terrível que é o pecado, né? Que ele faz a analogia aqui de um vírus. O antídoto contra o terrível vírus do pecado já está disponível. Nos versículos 17 e 18, Paulo escreve: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Olha só que interessante, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo inteiro, por uma só ato de obediência foi a vida de Jesus, né? Por uma só obra de Cristo na cruz do Calvário, a salvação veio. Então, da mesma forma que por um só homem veio o pecado, também por um só homem veio também a solução para esse pecado, que é a salvação. Por isso que Jesus, ele é chamado de o segundo Adão. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe o pecado para a humanidade. E aí o segundo Adão vem e traz a salvação. E aí é que tá, né? Quando você nasce, quem te representa é Adão, né? Você é representado por Adão quando você nasce. E o que você herda de Adão é o pecado. Mas quando você é convertido para Jesus, agora quem te representa é Jesus e a sua obra. Por isso que você é justificado. Você é justificado por Deus se você está em Cristo Jesus. Né? Então é melhor você ser representado por Jesus do que por Adão. Porque por Adão é o pecado e por Jesus é a salvação. Ele vai dizer também, ele vai citar Mateus 1:21. Ele salvará o seu povo dos pecados deles, disse o anjo do Senhor a José. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus é a solução. João Batista, a respeito dele, ele vai dizer, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, retira o pecado que foi colocado. Outra citação do Catecismo Maior. Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria. Olha só, graças a Deus que Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado Pacto das Obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado Pacto da Graça. O Pacto da Graça foi feito com Cristo como segundo Adão e nele com todos os eleitos como sua semente. Então ele vai falar aqui de dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça. O que é o pacto das obras? O pacto das obras foi uma aliança que Deus fez com Adão. Deus fez uma aliança com Adão. Se Adão obedecesse ao Senhor, Adão conseguiria vida. Mas se ele desobedecesse, ele traria morte. Esse é o pacto das obras. Nós sabemos que Adão quebrou esse pacto das obras, não cumpriu a parte que lhe cabia no pacto das obras, e aí veio a morte. E aí, então, entra o pacto da graça. Quando o pecado entra no mundo, Deus já institui o pacto da graça. O pacto da graça, ele é feito com quem? Com Cristo. Com Cristo. E em Cristo, todos os seus eleitos, né? E por isso que Cristo também é chamado, né, do segundo Adão. O primeiro Adão foi feito o pacto das obras,
E o segundo Adão foi feito o pacto da graça em Cristo Jesus. E Cristo cumpriu plenamente esse pacto, né? Cristo não caiu em pecado, Cristo cumpriu a sua obra e morreu na cruz em nosso lugar e nos salvou de todas as nossas iniquidades. Então, por isso que o pacto da graça é feito com Cristo e em Cristo todos os eleitos. E aí os eleitos são salvos por meio de Cristo Jesus, não por causa deles, mas porque como o pacto foi feito com Cristo e Cristo cumpriu satisfatoriamente, então os eleitos em Cristo poderão ser salvos. Olha, eu conversando com uma pessoa, uma ilustração aqui muito interessante. Eu conversando com outro irmão sobre Bíblia, eu digo assim, se Deus, Jesus Cristo, tem poder para salvar todo mundo, toda a humanidade, ele tem poder, por que ele não salva todo mundo? Se ele tem poder, a resposta que ele vai dizer certamente é a seguinte, é porque essas pessoas não querem, elas não querem, o problema é que nós também não queríamos, aí é que está. Então esse meu amigo, ele acredita que essas pessoas não vão ser salvas, que Deus tem poder para salvá-las, mas é porque elas não querem, mas o problema é que nós também antes não queríamos, ninguém queria. Aí é que tá, estávamos indispostos, né? Então é outra pergunta equivocada, outra resposta equivocada, o pensamento equivocado é esse. De fato, Deus tem poder para salvar todo mundo, mas não é alguns que querem, ninguém quer ser salvo. Ninguém quer. Ele é que... Isso, eis aí o grande mistério da salvação, ninguém quer. E aí ele vem e desperta a pessoa. Né? Um exemplo disso, claro, é o apóstolo Paulo. Né? Ele estava convicto da sua situação e aí vem Jesus e quebranta o coração dele, mostra para ele a verdade que ele não queria, mas foi quebrantado. Né? E aí foi convencido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e convence. O Espírito Santo convence a pessoa. Então é exatamente isso, né, que ele vai... Aí depois de citar esses trechos, né, confessionais, ele vai falar, a vacina contra esse terrível vírus devia ser feita a partir de um sangue não contaminado. E esse sangue foi encontrado no Filho de Deus. Nos versículos 8 e 9, Paulo afirma, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele sempre salvos da ira. Esse termo vacina, né, não é muito apropriado, porque vacina, você toma ela antes de contrair a doença, né? Você tem que tomar a vacina antes de contrair a doença. A vacina não trata a doença, a vacina não cura. A vacina você toma ela bem e aí ela vai produzir anticorpos para, se você contrair o vírus, o seu corpo está já treinado para combater o vírus. Mas no caso do pecado, nós já estávamos com a contaminação, já estávamos mortos, né? Nem doentes, já mortos, né? Pelos delitos e pecados. Então não ia adiantar a vacina, agora é tratamento, né? Então o termo mais apropriado seria um tratamento eficaz para isso, né? Porque a vacina é sempre para prevenir, não adianta depois que pegou a doença ir lá e vacinar, né? Agora tem que ser o tratamento. Então o tratamento está disponível e é no sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é que nos lava de toda iniquidade, de todo pecado. O sangue de Jesus é que nos purifica, é que nos tira do domínio do pecado e nos faz viver livres agora. Quebra o jugo do pecado e nos faz andar de cabeça erguida. É isso que Jesus fez com nossa vida, por meio do seu sangue. É Ele, só Ele é a solução. E aí ele vai dizer também, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem,
Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, ele continua citando aí o texto bíblico. E aí ele vai dizer, uma passagem interessante, né? Que quando os meios de comunicação começam a divulgar casos, né, de pandemias, de tragédias, isso assusta, isso nos deixa com medo, mas ele vai dizer que o que mais deve nos deixar mais preocupados não são essas coisas. Tem coisa mais perigosa do que isso, é o pecado. E aí ele vai citar um texto interessante lá em Lucas 12, 4 e 5, em que Jesus vai dizer: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então Jesus está dizendo o seguinte: não tenha medo desses que podem matar o corpo e depois que mata o corpo, não consegue fazer mais nada com vocês. Acabou. A única coisa que ele podia fazer é matar o corpo. Então, e depois não consegue fazer mais nada. Mas temam antes aquele que pode, depois de matar o corpo, ainda lançar a alma no inferno. É esse que vocês têm que temer, esse sim. E não simplesmente esses que só podem matar o corpo e depois não faz mais nada com você. Temam, antes de tudo, o que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É por isso que os cristãos, eles não tinham medo lá na época, né, da grande perseguição que eles enfrentaram lá no Império Romano, por exemplo, em que eles matavam, né, grandemente as pessoas, jogavam nos leões e queimavam vivos. Eles não tinham medo de negar o Senhor, porque eles sabiam que aquelas pessoas podiam matar o corpo, mas com a alma não podia fazer mais absolutamente nada. Por isso que eles não tinham medo. E aí eles iam com toda a coragem e morriam por causa da fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então é interessante isso para nós. O que deve nos preocupar não é simplesmente o que só causa mal ao corpo e depois nada mais pode fazer. Então, está aí, né, a importância da salvação em Cristo Jesus. E é isso que vai, né, dar coragem para a igreja perseguida, para a igreja que enfrenta, né, perseguições. Porque o próprio Deus vai dizer lá em Isaías, né, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Eu é que vos consolo. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Deus é que nos consola. Então, irmãos, é nesse sentido aqui, né, ele traz essa analogia para mostrar que a causa de todo mal na humanidade é o pecado. As pessoas tentam procurar soluções e elas criam sistemas e acreditam que algum sistema vai trazer a solução para a humanidade, que alguma coisa vai melhorar. E aí ela acha que se um determinado governante assumir, aí pronto, aí vai virar uma maravilha. E se não, mas outros pensam que se um determinado sistema for instaurado, vai melhorar a situação. Mas na verdade, o que causa o problema da humanidade é o pecado, está dentro do ser humano e não fora. Não é uma coisa externa, mas é dentro do ser humano que causa. E aí ele vai apresentar aqui a igreja, no último parágrafo. A igreja é um hospital para o tratamento das vítimas do pecado.
né? O tratamento, ele é Jesus Cristo. E Jesus, ele é apresentado ao mundo aonde? Quem é que apresenta Jesus ao mundo? Quem é que apresenta o tratamento do pecado para o mundo? É a igreja. Então, por isso que ele vai fazer a analogia aqui da igreja como um hospital para o tratamento das vítimas do pecado. Como tal, deve proporcionar a eles acolhimento e cuidado. Deve ministrar-lhes o remédio da graça de Deus e deve promover a saúde espiritual. Assim ela se torna de fato um espaço de comunhão e saúde. Esse último parágrafo aqui, irmãos, é muito interessante. Ele mostra, né, o pecado como uma coisa muito grave, e a igreja é apresentada aqui como um hospital para o tratamento das vítimas do pecado. É na igreja em que o tratamento é apresentado para o mundo. É na igreja em que Jesus é apresentado para o mundo. Por isso que a igreja, ela deve pregar o evangelho, deve pregar Jesus, deve pregar Cristo, a salvação, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, porque é isso que vai salvar. Se ela é um hospital, então ela tem que apresentar o tratamento, e o tratamento é Jesus. O tratamento é Jesus. Então a igreja, ela precisa apresentar isso. Além disso, além de pregar isso, ela precisa proporcionar acolhimento e cuidado para os pecadores. Então ela vai acolher os pecadores, mas não só acolher, cuidar. Isso é outro ponto interessante também. A igreja deve acolher os pecadores, como todos nós somos e fomos acolhidos pela igreja, e cuidar deles, né? A igreja não pode fazer, por exemplo, vista grossa da situação de cada irmão, de cada irmã, como se fosse cada um por si, Deus por todos. A igreja não é cada um por si e Deus por todos. A igreja é cada um levando a carga uns dos outros. Então o pecador chega na igreja, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser tratado. E todos nós, até às vezes, não só o que acabou de chegar na igreja, mas também os próprios membros da igreja também precisam também ser cuidados, discipulados, se pecarem, tratados, porque a igreja é o hospital. E o hospital tem que fazer, tem que tratar as pessoas, não é cada um por si e Deus por todos. Não, nós precisamos suportar as cargas, levar as cargas uns dos outros e cuidarmos uns dos outros, e Deus cuidando de cada um de nós e do seu povo. Então isso é importante dizer. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela está ciente de que ela pecou, tem um pecadinho, pecou. Às vezes ela chega, não tem nem noção de que ela pecou. Quando a palavra é exposta de verdade, sem outras motivações, né, ele diagnostica, ele percebe a gravidade do pecado que ele cometeu, ou aquele que achava que nem tinha cometido, ele conscientiza ali por meio da exposição da palavra. É por isso que nós temos que pregar mesmo a palavra, sem outras motivação, como se fazem por aí, querendo massagear ego, expor realmente a palavra, porque a pessoa é desperta, e não ficar só nisso, como você disse, que é uma sociedade que terapêutica, ou seja, é uma sociedade que se interessa, que se preocupa, não só expõe a ferida, mas procura, né, ajudar, estar sempre aberto para caminhar juntos. Então, mas o que é interessante aqui que é isso, a pessoa chega na igreja e quando ela ouve a palavra mesmo, que é pregada com verdade, com sinceridade, com honestidade, sem nenhuma motivação, não é, de interesse, ela é despertada, ela é conscientizada do pecado dela. Porque o mundo, ele normalizou tantas coisas erradas, que às vezes a pessoa pensa que pecado é só roubar, é só matar. Pecado é roubar quem rouba, pecado é quem mata, pecado e normalizou tantas outras coisas erradas que são igualmente pecado também, e aí pensa, né, que está tudo bem, pensa que está tudo bem. E aí quando você começa a pregar a Bíblia,
a Bíblia ela vai começar a diagnosticar, falar, olha, isso aqui a sociedade pode normalizar, mas isso aqui não está de acordo com a vontade de Deus. E aí aquilo vai sendo ensinado, vai sendo trabalhado na vida de cada um, né? E outra coisa também, a igreja ela é feita por pecadores, né? A igreja é feita por pecadores, então nós precisamos ser pacientes uns com os outros, longânimos uns com os outros, porque todos nós somos pecadores. Quando nós erramos, nós queremos, né, ser tratados com longanimidade. Então também precisamos ser longânimos, ser pacientes, né, com uns com os outros, ter paciência. Por quê? Porque a igreja é feita por pecadores. Isso não significa, como eu já disse, que a igreja vai fazer vista grossa, vai fingir que não existe, ser conivente. Não é isso, né? Não, porque hoje, né, o mundo ensina isso. Quer dizer que o mundo quer ensinar que tolerar, ser tolerante, ser longânimo, é você ser conivente, fingir que não existe. Não é isso. Mas é você em amor, em paciência, né? Como lá em Gálatas 6, ele fala, né? Se um irmão pecar, vocês que são espirituais vão corrigir com espírito de brandura. Vocês vão corrigir com espírito de brandura. Tá ferida. Lavar o bebê, aí vai joga água com o bebê tudo fora. Não, você joga só a água fora, você não pode jogar o bebê, ou seja, tá tudo fora porque a pessoa pecou, né? Expulsar e acabar com tudo, não é assim. Tem que haver tratamento, né? Disciplina, acompanhamento. Discipulado, né? E todos nós precisamos disso. Então a igreja ela tem que ser esse espaço, né? De tratamento, de acolhimento, né? Para só assim a gente vai poder desfrutar de uma vida abundante. Então, irmãos, essa é a aula de hoje. Que Deus possa nos abençoar neste dia. E vamos orar agradecendo ao Senhor por essa aula. Vamos pedir a Deus que Ele continue nos abençoando e isso possa gerar frutos em nós. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa aula. Obrigado, Deus, pelos seus preciosos ensinos que o Teu Filho amado Jesus deixou para nós. Deus nos ajuda, Deus, a sermos cada vez melhores, cada vez mais perto de Ti. Nós precisamos, Deus, imitar o Senhor Jesus, nós precisamos buscar a Tua face e nos ajuda. É por isso que nós estamos aqui hoje, é porque nós precisamos mesmo aprender mesmo de Ti. É porque nós precisamos, somos carentes do Senhor. E por isso estamos aqui nesta manhã, pedindo para que o Senhor fale conosco, nos ajude, nos capacite, que essa aula possa surtir efeito, Deus, em nossas vidas. E assim nós possamos, ó Pai, fazer a diferença. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Até logo mais.